Olá, querido professor e professora que nos assiste, seja muito bem-vindo à nossa última lição do trimestre. Uau, que coisa incrível! Estivemos estudando ao longo de 13 encontros, temas específicos da nossa espiritualidade cristã, e eu quero crer que foi um tempo de muita qualidade, de muito crescimento e de muito proveito para você. A lição de hoje, ela vem com um gosto especial, porque nós estaremos falando, fechando aí a nossa temática sobre uma pessoa que é o nosso modelo, Jesus Cristo. Jesus Cristo, modelo de espiritualidade cristã. E você vai perceber que a nossa lição, ela foi dividida em 3 tópicos, mas de forma muito bem pensada com relação aos temas. No primeiro tópico, nós estaremos abordando a encarnação de Cristo. No segundo tópico, falaremos sobre a cruz de Cristo. E por fim, no terceiro tópico, sobre a ressurreição na espiritualidade cristã. Então perceba que é uma sequência: encarnação, crucificação e ressurreição. Tá? Dentro desse primeiro tópico, a encarnação de Cristo. Aí eu sugeriria que você fizesse a junção do 1.1 com 1.2. O verbo que se fez carne e a centralidade de Cristo no cristianismo. Inicie trabalhando aqui sobre a realidade do que é a encarnação. O que é a encarnação? O que foi o encarnar-se de Cristo, não é? O tornar-se carne. Então trabalhe essa questão, a doutrina da encarnação. Trabalhe isso com os seus alunos, né, para que eles tenham a compreensão de que é exatamente a encarnação, é o Deus que agora se torna homem, mas não deixa de ser Deus. É o Deus infinito que agora torna-se finito, é o Deus todo-poderoso que abre mão do seu poder para vir a este mundo. É a kenosis acontecendo, Filipenses 2:7, é ele esvaziando-se e tornando semelhante, tornando-se como um de nós. Então é importante que você frise essa questão, né? O prólogo, o cântico no Evangelho de João, capítulo 1:1, falando sobre o verbo que se fez carne e habitou entre nós. E a partir disto, você pode discorrer então sobre a encarnação, né? E frise que a centralidade de Cristo no cristianismo. O cristianismo ele tem Cristo como base, como centralidade. Ou seja, os cristãos do Antigo Testamento, eles olhavam para o Cristo que viria. Os cristãos do Novo Testamento olhavam para o Cristo que veio. Mas ambos foram salvos pelo Cristo. Aqueles pelo Cristo que haveria de vir. Estes pelo Cristo que veio. Mas ambos a obra em Cristo. Tá? Então é importante você frisar isto, 1.1 e 1.2. 1.3 e 1.4 vão trabalhar sobre o quê? Primeiro, 1.3, a encarnação mina a busca pelo poder. E o 1.4, na encarnação, o homem é chamado ao relacionamento pessoal. O que isso trabalha? Enquanto nós, homens, tentamos ser iguais a Deus, Deus, na encarnação, tornou-se um de nós. A encarnação é exatamente a repulsa, ou ela desfere um golpe na cabeça do orgulho, ao mostrar que o Deus Todo-Poderoso agora torna-se um de nós para estar conosco. E aí você pode conciliar com 1.4, que é exatamente na encarnação que você tem um Deus se assentando na mesa com pecadores. Você já pensou sobre isso? Você tem um Cristo que está assentado à mesa e uma mulher pecadora lavando seus pés. Você tem um Cristo que chama Zaqueu ou que se oferece para ir à casa de Zaqueu e passar ali um período. O que é isso? É a realidade do que a encarnação trouxe para a gente como verdade. É a realidade do Deus que agora passou a estar entre nós, mas não apenas isto. Passou a convidar os homens para estarem com ele, se assentarem à mesa, dividirem de comunhão e graça. Tópico 2, falaremos sobre a
crucificação de Cristo. O que é importante você frisar aqui? 2.1, por que a cruz? Por que a cruz? Por que nós não adotarmos uma outra figura? Afinal de contas, todas as religiões possuem as suas figuras. Por que não adotarmos a figura da pomba, a figura da toalha, a figura da bacia, a figura do barco, onde Jesus Cristo usou inúmeras vezes para proferir os seus sermões incríveis? A figura dos pães representando o milagre. Bom, foi escolhido a figura da cruz, porque é exatamente a figura da cruz que retrata o que ele veio fazer, a sua missão e o que foi necessário para que fôssemos resgatados. Então a cruz, ela traz este lembrete, esta verdade acerca do que foi necessário para a nossa redenção. 2.2 e 2.3 a gente trabalha junto. A morte pública de Jesus e a confissão pública do amor de Deus. Você percebe que a morte de Cristo ela foi pública? A exigência era que alguém morresse, alguém sem pecados, mas não publicamente. Mas a morte de Jesus ela é pública, ela é exposta a todas as pessoas. Você vai ter a frase em cima da cruz de Cristo, Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. E esta frase ela está em 3 idiomas. Ela está no latim, o idioma do Império Romano. Ela está no grego, o idioma comercial da época. E ela está também no dialeto do hebraico ou o aramaico, a língua dos judeus. Por que isso? Porque todos, ao passarem pela cruz, olhariam e conseguiriam ler. E Deus estava aqui deixando muito claro que a crucificação de Cristo, que este ato era um ato que deveria ser comunicado a todos os homens. Não era um ato para ser comunicado apenas aos judeus, apenas aos gentios, mas a todos os homens. E mais do que isso, este ato é uma declaração pública do amor de Deus. Exatamente isso. Porque ao olhar para a cruz, a gente tem a definição do que é o verdadeiro amor. O Deus entregando-se pelas suas criaturas caídas e pecadoras. 2.4, você finalizará sobre a cruz nossa de cada dia. Pergunte para os seus alunos o que eles entendem pelo contexto, não é cruz, ou pelo conceito cruz nossa de cada dia. O que é a minha cruz? Talvez alguns tenham o entendimento que a cruz é o esposo, é o filho, é o emprego, enfim. Existem inúmeros pensamentos com relação a isso. Existem inúmeros pensamentos, é verdade. Agora, perceba o seguinte, o que é importante você destacar aqui. Primeiro, a cruz é um chamado a negar a mim mesmo. A cruz, ela traz a compreensão de humilhação, de vergonha. A cruz é exatamente esta responsabilidade pessoal em que eu devo levar a minha própria cruz. A cruz é a realidade da negação do meu eu para o viver de Cristo. É isto que a cruz fala. Então é importante a gente frisar esta realidade da cruz. A cruz como um marco de mudança, a cruz como a espiritualidade do recomeço, a cruz como a espiritualidade do negar a si mesmo e viver para o Senhor. E por fim, a gente fecha falando sobre a ressurreição. Então, encarnação, o Deus que passa a estar entre nós e nos convida para se assentar na mesa com Ele. Crucificação, o Cristo que declara o seu amor público por nós, mas que também concede a nós uma cruz, nos convidando a negar-se a si mesmo todos os dias e viver para Ele. E por fim nós temos a ressurreição. O que seria da cruz sem a ressurreição? O que seria do cristão sem a ressurreição? Nós teríamos uma história contada pela metade. Nós teríamos um sacrifício feito, mas feito não de maneira completa. A ressurreição é a autenticação de que o sacrifício foi aceito. A ressurreição é a autenticação de que o sacrifício foi efetuado e completado.
Então destaque o seguinte: a ressurreição é a base para o cristianismo. E a ressurreição de Cristo é a esperança do salvo. 3.1 e 3.2. Paulo vai falar sobre isso, não é? Que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé, gente. É vã, ou seja, nós, então, estamos como pessoas enganadas e somos os mais infelizes. Por quê? Porque se não há ressurreição, então todos os ensinos e todos os princípios não são válidos. Não são válidos. É importante que você tenha essa compreensão sobre a ressurreição de Cristo. Eu indico para você um livro chamado Mais que um Carpinteiro, do Josh McDowell. Ele vai trabalhar sobre esta verdade da ressurreição de Cristo como pedra fundamental para a vida do cristianismo. E por fim, você vai finalizar no 3.3, falando sobre o quê? Sobre a responsabilidade daquele que recebeu a nova vida. Ou seja, se morremos com Cristo, ressuscitamos com Cristo. Se há uma nova vida em nós, então há uma nova responsabilidade também. Quando as mulheres vão ao sepulcro e elas têm aquele encontro com Cristo, elas recebem uma ordem: vão e anunciem aos meus irmãos o que viram e ouviram. Jesus quer que elas testifiquem, que elas testemunhem que Ele está vivo. Ou seja, a mensagem da ressurreição não deveria ficar para alguns, mas deveria agora ser proclamada para o mundo. E aqui há uma responsabilidade sobre os nossos ombros. Todo aquele que foi alcançado por Cristo, todo aquele que nasceu de novo, que foi chamado para o reino da luz, ele tem uma responsabilidade, que é anunciar a mensagem da ressurreição. Anunciar que ele vive, que ele transforma vidas, que ele restaura pessoas. Há sob nós a responsabilidade de apregoar o evangelho da esperança para toda a criatura. Querido, chegamos ao fim do nosso trimestre. Eu espero que as aulas, que os encontros, que as pré-aulas tenham sido muito proveitosas para você. Que Jesus te abençoe e te dê uma excelente aula.